Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando esse assunto, certo? Sobre dons ministeriais. E o irmão já fez semana passada, ele já fez um apanhado geral de tudo isso aqui, mas vamos dar mais uma recordadazinha sobre esses dons, né? Que nós precisamos saber, irmão, e entender. Tem umas coisas que nós precisamos entender mesmo. Muitas vezes nós estamos enquadrados, nós temos alguns desses dons, ou até mais de um desses dons ministeriais, certo? E a pessoa às vezes está no... Eu conheço pessoa que não tinha título de evangelista e que ganhava mais alma que qualquer evangelista que conhecia. Certo? Não tinha título de evangelista. Depois até teve, certo? Foi isso que... Aliás, irmãos, eu até... Aqui, nós não consideramos hierarquia, determinadas coisas como hierarquia, mas muitas igrejas, inclusive igrejas grandes, consideram, né? O evangelista, por exemplo, ele tem, na Assembleia de Deus, o evangelista tem o mesmo nível do pastor, né? Que tem o pastor, os evangelistas, depois vem o presbítero embaixo. O presbítero está abaixo deles ainda, certo? Quer dizer, todo mundo é presbítero, né? Isso eles também admitem, todo mundo é presbítero. Porque presbítero quer dizer ancião, né? E também supervisor, às vezes, dependendo do caso, certo? Que normalmente eles chamam de bispos, mas vai procurar a raiz da palavra, é tudo praticamente a mesma coisa, tá? Gente, nós passamos por várias etapas e às vezes é bom a gente analisar. Não? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre aqui as pessoas que têm os dons. O dom, olha, é alguma coisa que a gente recebe, né? De Deus. No nosso caso, é dom que nós recebemos de Deus. Todos os dons vêm de Deus, certo? Então, falamos aqui dos 5 dons ministeriais. O primeiro que fala é o apóstolo. Peguei um resuminho bem curtinho aqui. E depois nós vamos lembrar em uma linha só. O apóstolo é aquele que tem a missão de enxergar o futuro e trazê-lo à existência. O que é isso? Né? Ele é encarregado de fazer missões. Hoje, a pessoa que mais se enquadra, normalmente, com os títulos que as igrejas dão, que mais se enquadra com o apóstolo é o missionário. Mas falando aquele missionário que vai para o lugar, não é o missionário que fica, né, que tem muitas irmãs têm título de missionário, mas só vão pregar na igreja, que já está formada. O missionário bíblico aqui que fala, que o apóstolo, ele vai aonde não tem ninguém, certo? Faz um trabalho, ganha as almas, estabelece ali ministro para cuidar daquelas almas e depois vai para outro lugar. Isso é o apóstolo. O evangelista vai pregar. Estava muito... Está alto demais, deixa eu ficar mais longe aqui. O evangelista, ele é um pregador, ele pode pregar, ele prega, essa pessoa que vai de igreja em igreja é evangelista. Aquele que vai de casa em casa também é o evangelista, certo? Aquele que vai de casa em casa. O evangelista é a chave do crescimento da igreja, certo? Enquanto o apóstolo vai abrir a igreja, o evangelista vai encher a igreja. Perceberam isso aí? Percebeu bem essa função de distinto? O evangelista enche a igreja. O apóstolo Paulo abre a igreja. O apóstolo abre a igreja, certo? Então, irmãos, os irmãos estão entendendo isso aqui?
E, aliás, até esqueci de cumprimentar os irmãos, né? Porque e tem gente ouvindo a gente aqui, né? Pelo YouTube. Que Deus dê a paz para todos nós, certo? Amém? Para todos eles também. Assim, irmão. Então, estão entendendo? O apóstolo é o enviado, o mensageiro, o embaixador. É chamado para representar aquele que enviou. O apóstolo representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Certo, irmão? São fundamentos da igreja. Fundamentos. É o que estabelece a igreja. Entendo? Profeta. Profeta é aquele que transmite o que Deus está falando com a igreja. Deus fala com a igreja, mas fala através do profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. O verdadeiro é aquele que fala o que Deus mandou falar, e o falso é aquele que fala o que quer. Certo? Não tem evangelista, é esse nome. Né? O evangelista é aquele que anuncia as boas novas. É uma pessoa que tem facilidade para criar relacionamento, né? Ele bate na casa, faz amizade com as pessoas, certo? Quem conheceu o irmão Pio? Irmão Pio, para mim, era um dos melhores evangelistas que eu conheci. Irmão Pio, um dia, a nossa igreja era muito cheia de não pode. A igreja Sargento, quando começou, e teve, até a gente teve, né? Tinha aquelas discussões, nossa, isso aqui, mas era uma igreja bastante rígida. E eu, como era pastor daquela igreja, um dia eu estou vindo para minha casa, eu passei em frente ao campo de futebol. Não tinha como desviar do campo de futebol, para andar a pé, tinha que passar por ali. E eu pego e olho, eu vejo o irmão Pio sentadão lá. Aí eu peguei e falei para ele, ô Pio, tudo bem por aí? Ô irmão, estou ganhando uma alma aqui. Louvado seja Deus, vamos embora. Aí eu soube que naquela noite ele levou 2 pessoas para a igreja e os 2 aceitaram Jesus. Certo? Estava lá. E ele estava meio assustado assim, comigo, porque eu era pastor e ele, naquele tempo, não era o ministro ainda. Aí eu passo no outro domingo, eu passei lá e ele sentadinho no mesmo lugar ali. Eu falei, ô Pio, tá pescando para o senhor? Diz, não adianta. Eu posso mentir para você, mas para Deus mesmo, eu vim aqui para assistir o jogo, eu estou doido para ver o jogo. Chegou de noite, ele levou mais 2 pessoas para a igreja, mais 2 pessoas aceitaram Jesus. Eu fiquei pensando comigo, disse, pois eu não vou no campo de futebol. Mas não levei 4 almas para o senhor em 2 semanas. Eu disse, quem será que está mais certo? Eu pensei comigo, né? Quem será que está fazendo a coisa certa? E eu que estou ali, não quero me contaminar. E o irmão que está ali, buscando o rumo para o Senhor. Certo? Evangelista, mano. Aquele lá é evangelista. Pastor, irmão, pastor é aquela pessoa que cuida das ovelhas que o evangelista traz para a igreja. Certo? O evangelista traz, o pastor cuida. Irmãos, e o mestre? Mestre, irmão, o evangelista ensina, né? O evangelista vai e ensina na casa. Qual a diferença do evangelista e do mestre? O mestre, irmão, o mestre é uma pessoa que tem mais facilidade para pegar coisas difíceis, certo? Destrinchar, fazer, né? Tornar mais claro e ensinar para os outros. O mestre, irmão, o mestre ensina para pastor, para evangelista, ensina para presbítero, ensina para toda a igreja. O mestre ensina. O mestre nem sempre é aquele que tem aquela facilidade de se comunicar com a facilidade que o evangelista tem. O evangelista normalmente tem. O evangelista normalmente ele fala a linguagem do povo, ele fala a língua que o povo fala. De vez em quando tem até umas gírias, certo? Uma gíria que não compromete a santidade da pessoa, certo? Mas ele fala porque ele vem. Então, irmãos, isso aqui, para os irmãos está claro.
Agora, pensa um pouquinho, irmão. Nós vamos tratar desse assunto, né? Sobre a jornada dos dons. E isso é muito importante, porque nós estamos se identificando com alguma dessas funções aqui. Se está em nós. Se nós estamos fazendo igual o apóstolo faz, igual o mestre, igual o profeta, certo? O profeta não é só aquele que tem visões, que tem revelações profundas. Esses também são profetas, é claro. Mas o profeta, ele entende as coisas que Deus quer que ele fale, e ele fala. Certo? Quando nós estamos falando alguma coisa da Bíblia, nós estamos sendo profetas. Quando estamos pregando a Bíblia exatamente como ela é, certo? Para alguém que não conhece, nós estamos sendo profetas da vida dessas pessoas. Irmãos, os dons espirituais, o irmão falou semana passada, né? Mas vamos recordar aqui alguma coisa. Dons espirituais, né? São 9 que está na lista. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Irmãos, isso aqui é a capacidade de a gente aplicar o nosso conhecimento de uma forma prática. Aplicamos o nosso conhecimento das coisas de Deus, né? Aqui nós estamos falando palavra de sabedoria, certo? É um dom que o Espírito Santo nos dá, irmão. Capacitando a gente fazer a aplicação do nosso conhecimento. Fé. Confiança. Confiança em Deus. E a fé, essa fé que é um dom, ela é capaz de realizar milagres, viu, irmãos? É fé que realiza milagres. Confiança em Deus, confia em Deus para fazer. Dom de curar. Dom de curar é algo maravilhoso. Eu uma vez passei por uma experiência, eu acho que eu já contei aqui na igreja, que a gente estava numa oração no monte, e tinha um irmão que era muito conhecido, ele era daqui de Tremembé, irmão Inocêncio. Ele chamou o irmão, vem cá, irmão, eu quero orar por você, porque Deus está te dando o dom de cura. E pegou, nós todos reunimos lá, oramos para a irmã. No dia seguinte, a irmã já começou a procurar uma escola para fazer curso de enfermagem. Aí, pegou, correndo, outra coisa, se matriculou. Eu mesmo fui uma da irmã, você entendeu que esse dom não tem nada a ver com a profissão de enfermeiro? Eu disse, não. Você que pensa que eu não entendi, eu entendi muito bem. Se aonde estão os doentes? No hospital, né? Quem pode entrar no hospital e falar com todo mundo? Enfermeiro. Disse, além de eu conhecer o que eu vou poder fazer para ajudar a pessoa a curar naturalmente, eu também posso orar pela pessoa, para a pessoa ficar curada pelo poder de Deus. Eu disse, muito bem, continue, é assim mesmo que se faz. Recebeu o dom, usa ele da melhor maneira que puder. Né? Dons de curar, operação de milagres. Operação de milagres. Isso aí, né? Precisa também ter o dom da fé para ter o dom de fazer milagre. A profecia, como falamos, profecia, a comunicação da palavra de Deus. E tem para aquela profecia que às vezes você tem aquele dom especial, você está assim, de repente Deus fala com você, certo? Até nos cultos, onde essa manifestação, quando a pessoa recebe essa revelação, os outros ficam quietos, né? E ficam escutando. Normalmente não deve ser feito isso aí na hora da pregação, viu, irmão? Isso aí às vezes é falta de discernimento. Que quando a pregação
é a coisa mais importante no culto. A gente precisa estar atento com ela, certo? Mas fora disso, às vezes a pessoa está orando, não sei o que, aquelas coisas, aquele culto pentecostal, alguém recebe. É a profecia, então ele fala, essa profecia que vem instantânea, que é uma revelação para o crescimento da igreja, né? Aliás, a profecia é feita para edificação, né? Para consolação, para exortação, essas coisas assim, né? Ela tem os princípios dela. Discernimento de espíritos. Às vezes, discernimento de espíritos é uma coisa que a igreja precisa muito ter. Porque a gente... Vocês já viram uma coisa assim? Vocês já viram aquela oração que começa a cair gente no chão, começam umas coisas assim? E quem já percebeu que, às vezes, nisso aí você vê algumas brincadeiras de alguém? Alguém que está brincando. Tá? Brincadeira, criancice. E isso precisa ter discernimento para que a gente não fique tolhando as pessoas que têm o dom, certo? Mas que a gente não permita que o inimigo venha fazer aqui. Olha, um exemplo bem claro na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele chegou num lugar lá, ele estava pregando tudo, e todo dia vinha uma moça lá, falando, esses homens não sei o que, eu sou um homem de Deus, e eles pronunciam a palavra de Deus. Ela só falava a coisa certinha, não tinha nada errado. Se o irmão achar, fala para mim que eu estou... Certo? E foi assim. Chegou a hora, Paulo. Cala-te. Repreenda em nome de Jesus. Não era de Deus. Certo? Não era de Deus. A pessoa fala bonito, não era de Deus. Teve uma vez na minha casa, isso foi na minha casa. Estava lá, nós estávamos orando, de repente, uma irmã toma a Bíblia e sai exortando todo mundo. E ficou meio esquisito, e tinha o pastor Henrique, que não era pastor na época, nem eu também era. Pegou, cutucou, ele falou, irmão João, isso aí não é de Deus. E eu falei para ele, irmão, já percebi. Ele disse, vamos parar? Não, vamos ver o que vai acontecer. Aí chegou num irmãozinho que estava sentado assim. O irmãozinho era daquele Tremembé, não lembro o nome dele, mas ele já era velhinho. Você tem que consertar a sua vida. O irmão pegou, levantou a mão e falou, glória a Deus. Ele falou, glória a Deus, ela caiu com Bíblia e com tudo. Um escândalo, tempo que as irmãs cobriam ela lá para caçar e foi lá para a cabeça, certo? Da bagunça que estava fazendo. Estava pregando a Bíblia, irmão. Discernimento de espírito é coisa muito importante na nossa vida, certo? Aquele lá Deus tirou a máscara, mas a gente já sabia, né? O que era. Então, irmãos, isso aqui, variedade de línguas é outro dom. Variedade de línguas. Variedade quer dizer não é uma língua só, né? Fala várias línguas. Né? E o importante nisso aqui, às vezes tem isso que a gente fala a língua dos anjos, né? Até o apóstolo falou, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas certo que não tem. Eu me lembro de um caso que os irmãos conheceram aqui o pastor João de Aquino, né? Vão conhecer, vários irmãos aqui conheceram o pastor João de Aquino. O pastor João de Aquino, não sei, quase todo lugar que ia, e ele começava a falar em línguas, falar a palavra em língua, e tinha um irmão que interpretava. Aí um dia, numa oração na casa do senhor, que era juiz de direito em Taubaté, ele começou a falar em línguas, e o irmão não interpretou. Não interpretou, ele pegou, foi, daqui a pouco ele desconfiou, né? Não interpreta, para de falar. Aí depois que terminou assim, o juiz falou para ele, me diga uma coisa, onde é que o senhor estudou hebraico? Ele disse, mas eu nunca estudei hebraico.
Eu não sei falar uma palavra em hebraico. Como que não? O senhor está fazendo uma oração linda aqui em hebraico. Eu sou descendente de hebreus, de judeus, eu vi tudo. Aquilo lá me arrepiava. Aí ele pegou e explicou para mim que aquele lá era um dom que Deus dá de falar a língua estranha, certo? Aí que todos nós fomos entender por que aquele que sempre interpretava dessa vez não interpretou. Certo? Coisas que acontecem, né? Não é mesmo? Irmãos, variedade de língua, interpretação de línguas. E aí, esse é o caso que o outro irmão interpretava. Certo? A respeito disso aqui, deixa eu dar uma conferida no relógio, que o relógio gosta de correr. Certo? E vamos entrar na nossa pauta, jornada de dons. Irmãos, o nosso assunto começa. Rafinha já pode pôr o primeiro item, né, para nós. Certo? Aqui, alguém pode acumular dons distintos. Quer dizer, pode ter um dom, pode ter outro também. Certo? Pode ter. Certo? O apóstolo Paulo falava que ele tinha tudo quanto era dom, né? Ele falava isso aí, eu falo mais em língua que você, profetizo, faço isso, faço aquilo. E tem muita gente que fala isso. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foi criado com o tetrarca com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí está falando aqui, tinha 5. Né? O que eles eram? Profetas e doutores. Profetas e doutores. Então foi eles, aqui tudo naquela época eram profetas e doutores. E pode pôr também 1 Timóteo 2,7 para nós concluir. Aqui o apóstolo Paulo está falando, para o que foi constituído pregador e apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto. E doutor dos gentios na fé. Ali tinha os profetas, mestre, doutor também, né? Agora ele está falando que ele era doutor, mas também ele era apóstolo. Vocês estão vendo? Está acumulando aqui, acumulando dons. E também pode transicionar entre os dons. Uma hora está exercendo uma função de apóstolo, outra hora está exercendo a função de mestre. Ele pode dizer isso, é transicionar. Embora essa palavra não é muito usada. Inclusive eu fui procurar uma definição melhor para ela. E eu não achei ela no dicionário Aurélio. Não achei no dicionário Aurélio, não tem. Certo? Fui ver, não tem em vários dicionários. Infelizmente, essa palavra é muito usada, sabe no quê? Aqueles camaradas que é homem que quer se transformar em mulher, mulher que quer se transformar em homem. Isso aí eles usam essa palavra, esse verbo, certo? Mas aqui, transicionar está uma hora, né, usando um dom, certo? E passar para outro dom, certo, irmão? Isso aqui não... É importante para nós, irmãos, sabermos que pessoa pode... Às vezes, a pessoa diz, mas espera aí, mas eu sou profeta, não posso ser evangelista? Claro que pode. Claro que pode. E o que é importante, irmão, observe na igreja, é bom a gente observar. Na igreja tem pessoas que não têm nenhum título e que têm esses dons. Alguns desses dons aqui, às vezes não, aquela pessoa simplesinha que a gente não dá nada para ela, está lá. Eu até me lembrando de um pastor que nós tínhamos na igreja Sargento, porque o irmão conheceu bem, tem alguns aqui que conheceu. Era o pastor Sebastião. O pastor Sebastião era caipira, mas daquele caipirão do mato mesmo, certo? Aquele né, o senhor, e aquelas coisas assim. E um dia alguém perguntou para mim, irmão, qual pastor você teria coragem de pôr para pregar num congresso aqui, um congresso importante? Eu disse, é o pastor Sebastião.
Pessoal, assim, presta bem atenção nele, irmão. Que vocês veem que atrás daquele homem caipira tem uma sabedoria. Porque sabedoria não é coisa, irmãos. Não é uma coisa que vem com estudo. Não, irmão. Sabedoria é uma pessoa que sabe usar bem as coisas para a vida. Certo? De vez em quando ele ia pregar, ele trocava o nome. Ele foi falar Jonas, falou Joana. Aí o profeta Joana, certo? Ele foi, eu estou falando isso aqui, eu até esqueci que está sendo gravado, certo? Mas não tem problema. Ele é meu amigo, não vai me processar por causa disso. Mas é justamente porque eu admiro, porque ele era aquela pessoa, ele é aquela pessoa, simples, com uma sabedoria imensa, irmãos. As pregações dele tocavam o coração das pessoas. Certo? Fazia, né? Às vezes, pessoa que estava lá, eu me lembro que tinha um amigo que era advogado, e ele ia sempre lá na chácara Flórida, para estar congregando com o pastor Sebastião. Ele admirava, ele era advogado e dos bons, certo? E ia lá constantemente, que ele se sentia edificado com o trabalho do homem. Primeiro que aí ele percebia que aquilo lá só podia ser de Deus, não era resultado de estudo. Uma sabedoria. Então, é preciso que a pessoa tenha. Irmãos, e quero saber também que nem todo mundo começa já com, né, exercendo a função que ele vai ter. Ele não, às vezes não nasce, às vezes ele está no lugar, ele vai chegando, até chegar naquela posição, certo? Os 12 apóstolos foram diferentes. Eles já foram chamados para ser apóstolos. Mas, antes de trabalhar sozinhos, eles tiveram um bom treinamento, não é? Eu penso uma faculdade com um mestre como Jesus. 3 anos, irmãos, mais ou menos. 3 anos com o mestre, e olha que é de dia e de noite, eles andavam juntos, dormiam juntos, caminhavam juntos. Gente, às vezes o pessoal fala, os apóstolos era simples, mas olha o professor que eles tinham. Olha o professor que eles tiveram. Então, eles eram realmente, se transformaram em doutores da palavra de Deus, doutores. Porque eles tiveram aquele... Agora, eles começaram a ser chamados como dos apóstolos. Mas essa coisa não é padrão. Não é o normal. Vocês conhecem alguma pessoa que entrou na igreja, o primeiro dia ele foi consagrado a pastor? Nem é diácono, não, irmão. Não, diácono de serviço, mas, né, que a área de serviço que todo mundo às vezes faz, certo? Mas ele chega, ele tem um tempo ainda, até a própria Bíblia fala que ele tem que ser provado, que ele tem que ser experimentado, tem que ser esse dom. E veja quando eles escolheram os 7 diáconos para ver. Escolher entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e vai falando as qualidades das pessoas, certo? Para ser diácono. E não tinha. A necessidade formou as pessoas, mas escolheram já as pessoas que já tinham uma vida santa. É verdade, irmão? Então, o apóstolo Paulo não começou como apóstolo. É o Atos 13:1 que nós já vimos, mas pode pôr de novo. Oh, glória a Deus. É a mesma coisa. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutor, saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Tetar, Queiroz, e Saulo. Agora, veja Atos 14:14. Pode deixar isso, 13:14. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldos, queriam com a multidão sacrificar-lhes.
Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, né? Gente, nós somos homens como vocês, né? Que eles falam assim, o que aconteceu isso aqui? Eles estavam num lugar e foi feito um milagre pelas mãos do apóstolo Paulo. Foi feito um milagre e aí as pessoas começaram, peraí. Eles acharam que era Deus, começou a chamar um de Júpiter, o outro de... né? Cada um. E queriam sacrificar animais para eles. Queriam sacrificar para eles. Eles pegaram por lá na multidão. Gente, nós somos um homem igual a vocês. E nós estamos pregando o poder. E essas coisas que foi feito não foi nós, foi Deus que fez. Certo? Deus que fez. Para que o sinal, para que vocês creiam nele. Certo? Então, só que ali, o que está aqui para nós precisar ver, ele diz assim, os apóstolos Barnabé e Paulo, antes eles eram o quê? Eles estavam profetas e mestres. Estava lá, profeta e mestre. Agora chamam de apóstolos. Então eles eram apóstolo, profeta e mestre. Eles eram tudo isso aí, certo? Mas ele não começou como apóstolo. Ele começou, na verdade, era perseguidor da igreja, né? Depois se converteu. Depois, isso aí foi considerado lá mestre, né? O mestre, profeta. O outro que não começou como evangelista foi Filipe. Por favor, põe para nós aqui. Atos 6, 1 a 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, pode mudar, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão. Pode mudar. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esse, orando, impuseram-lhe as mãos. Irmãos, veja bem, aqui nós estamos falando de Filipe. Certo? Essa aí. Filipe com I, não é Felipe, não. Filipe. Certo? E ele não começou como evangelista, ele começou como diácono. Né? Aqui, o ministério dele começou como diácono. Antes, já era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, certo? Né? Era um homem honrado. E um homem de Deus. Mas, ali foi chamado para ser diácono. E em Atos 21:8, diz assim, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Evangelista, que era um dos 7 diáconos, né, irmão? Ele era diácono, continuou sendo diácono, mas estava fazendo o papel de evangelista. Ali ele já era chamado de evangelista pelos apóstolos. Amém, irmãos? Deixa eu controlar meu tempo aqui. Amados irmãos, agora vem um dito. Antes de se chegar lá, fidelidade no pouco. Esse é ensinamento de Jesus Cristo. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo,
também é injusto no muito. Eu aprendi isso aqui. Minha mãe era analfabeta. Meu pai também, estudou 6 meses na escola primária. E era um eletricista bom, não sei como é, aprendeu tudo. Tudo na prática. Quer dizer, eletricista prático, né? Mas ele fez coisa na fazenda que a gente morava lá. Ele colocou luz elétrica na nossa casa lá e o dono da fazenda não tinha. O dono falou, espera aí, como é que a sede da minha fazenda não tem luz, na sua casa tem. Se quiser, nós falamos para você também. Aí pegou, e na verdade ele fez um esquema lá e o camarada foi buscar um engenheiro para conferir, né? Mas a diferença do cálculo do engenheiro para o cálculo dele foi, parece que 2 lâmpadas a mais só. Porque podia fazer naquele lugar, né? Claro que existia outros meios de fazer coisa maior. E eles fizeram esse trabalho. Então, não tinha. Mas, irmãos, é o negócio. Sabedoria não se aprende na escola, como nós já falamos aqui. Sabedoria não... E eu lembro de um caso, veja bem, fiel no pouco. Uma irmã minha, era criança mesmo. Ela era mais nova que eu, e eu tinha, se não me engano, 7 anos de idade. Ela devia ter uns 5 anos, mas por aí. Ela foi na casa de uma amiguinha dela, estava brincando, e pegou aquele grampo de cabelo, Ramona, chamava de Ramona naquele tempo, né? Aquele grampo de cabelo, um grampinho douradinho, bonitinho. Pegou, estava brincando, pôs no cabelo, e depois deu uma disfarçada, foi embora e levou o grampo. Aí, como era pessoa que tinha muita amizade, a minha mãe ia sempre na casa dela, chegou lá, a menina, mãe, a senhora não viu minha Ramona, não sei o quê, aquela coisa assim. Ramona. A minha mãe pegou e disse, parece que eu ouvi esse negócio lá em casa. Chegou lá, aonde você pegou isso aí? Não, eu estava brincando. Não, peraí. Pegou uma vara de marmelo e vamos lá devolver. Gente, você acha que a minha irmã teve coragem de pegar alguma coisa da casa dos outros? Depois dessa? Gente, é sabedoria. Nossos pais ensinaram assim, fiel no mínimo. Quem é fiel no mínimo vai ser fiel no muito. Mas se pegar alguma coisinha, né? Eu ia falar do camarada que roubava pão com mortadela e se tornou um dos maiores ladrões que existe. Certo? Eu ia falar disso aí. Não sei se vocês ouviram falar. Mas aquele que é fiel no pouco, não. É aquele lá que a pessoa vai confiando nele, vai dando muito para ele. Certo? Porque o nosso Deus é assim. Nesse caso, irmão, antes de você ser chamado para o ministério, antes de chegar lá, primeiro, que seja fiel no mínimo. E os perigos da imaturidade também, irmão. Olha, fidelidade nas mínimas coisas e maturidade. Nós precisamos ser maduros. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Quando estava escolhendo os ministros, o irmão vai na escolha de pessoas para ser ministro. Não neófito. Quer dizer, não seja novato, não seja, né? Isso não quer dizer, irmão, não se fala aqui da idade, mas da experiência. Porque tem pessoas que começou cedinho no Evangelho. Tem pessoas que começam, o próprio Timóteo. O próprio Timóteo era novinho quando recebeu essa mensagem. Mas acontece que ele aprendeu desde criança e era fiel. Uma pessoa que se converte, que é fiel, que nasce na igreja, lendo a Bíblia, estudando, não sei o quê. Quando ele tiver 15 anos e entrar uma pessoa de 60 anos na igreja que nunca leu nada, essa pessoa de 60 anos é mais novo do que ele, na fé. Certo? Então isso aqui
neófito é novo na fé, certo? Seja, não tem experiência. Por quê? Que é o perigo. Não neófito para que não, que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nos laços do diabo. É muito perigoso, irmão. Posição na igreja não devia ser, mas é também. Às vezes a pessoa tem um título na igreja e ele começa a se envaidecer por causa disso. A pessoa é chefe agora, passou a chefe do departamento pessoal. A pessoa fica grande. Agora ele é presidente da empresa, certo? A pessoa tem uma posição alta. Mas mesmo lá, eles não vão pôr qualquer um. Vão pôr pessoas que tenham condições, que tenham maturidade suficiente para isso aqui. Mas na igreja o perigo, irmão, é a vaidade. Lá eles não se preocupam com a vaidade. Mas na igreja, o perigo é isso aqui. Para que... Certo? Que ele não negócio, para que não caia da condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Sabe, irmãos, quando for escolher os apóstolos, uma das qualidades que queria é boa reputação. Reputação o que é? É aquilo que os outros pensam da gente, né? Aquilo que os outros pensam da gente é a nossa reputação. Eles nos reputam por pessoa assim, pessoa assada, certo? Nós temos que ser exemplo para todo mundo. Então, a pessoa, para ocupar um cargo de ministro, ele precisa, normalmente, ele ter a consideração da igreja. As pessoas... É claro que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, isso é verdade. Mas aquelas pessoas que são santas, aquelas pessoas que andam no caminho do Senhor, eles devem, né, aprovar os irmãos. Normalmente, isso é feito antes, né, uma seleção, as pessoas, quando vai haver consagração, eu não sei como é que é feito aqui, onde a gente pegava, às vezes a gente reunia o ministério, certo? Estamos pensando nisso aqui, certo? E tinha caso que a gente procurava as pessoas que a gente conhecia, que era santo, que era a opinião deles a respeito dessas coisas, antes de fazer isso aí, que é justamente... E até para proteger a própria pessoa que vai ser consagrada, certo? Isso aí no caso de consagração. Aqui nós estamos falando de pessoas que às vezes que é dom. Eu não tenho o caso da consagração aqui. Aqui é dom que nós estamos falando, né? Aquilo que Deus já deu para a pessoa faz normalmente. Mas é perigoso a imaturidade. Gente, precisa ser experimentado. A pessoa precisa ser experimentada. Aqui. E também esses sejam primeiro provados. Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Certo? Sirvam se forem irrepreensíveis. Está vendo? Ele é provado e depois ele vai servir se for irrepreensível. Os irmãos estão vendo que dons ministeriais é coisa que Deus dá. Deus dá. Agora, quando se for fazer, e quando está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando da escolha feita pelo ministério, certo? Ele não está falando muito dos dons, mas as pessoas que não têm esse dom, provavelmente que não têm essas qualidades, provavelmente não têm esses dons também, certo? Irmãos, antes de chegar lá, é preciso fidelidade um pouco, ter cuidado com a imaturidade. A pessoa tem que saber, não estou preparado ainda. A pessoa tem que saber, não estou preparado ainda. E aquele que é o responsável, tem que saber, não está preparado ainda. Ainda é cedo.
certo? A importância de ser primeiro experimentado. Irmãos, esperando o tempo de Deus. Isso aqui é algo, tem o tempo certo de Deus. Às vezes a gente tem uma história de que Mônica era a mãe do Agostinho. Diz que ela orou 30 anos para a conversão do filho dela. Agostinho foi um dos mestres, dos pais da igreja, né? Mas diz que levou 30 anos de oração da mãe dele, até chegar o tempo que Deus chamou aquele homem, certo? Ele não queria saber de nada de Deus, não. Ele era... E depois que se converteu, ele questionou coisas assim que ele de fica bom. Disse que ele questionou a Trindade. Mas como que é Trindade? Ele pegou e foi... Pelo que ele lia, porque ele era muito estudioso, ele lia a Bíblia e entendeu que existia a Trindade. Mas ele disse, mas como é que é esse negócio? Aí disse que apareceu ele estava na praia, chegou um menino com a canequinha, fez um buraco no chão e começou a pegar água do mar e chegar lá por lá no buraquinho. Aí eu disse, o que você está fazendo? Eu vou pegar água de todo o mar por nesse buraco aqui. Aí ele disse, espera aí. Que história é essa? Você sabe quando você vai conseguir? Diz, pois é mais fácil eu conseguir pôr toda a água do mar aqui do que você descobrir o mistério da Santíssima Trindade. Certo? Diz que aconteceu isso com ele, certo? Isso já depois que ele era convertido. Irmãos, tem o tempo de Deus. O tempo é o modo. Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito há o seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Tem um tempo para tudo. Ali ele vai falar que tem um tempo para nascer, tem tempo para morrer, tempo para alegrar, tempo para ficar triste, tem tempo, né? Vai falando de tantas coisas que acontecem ali. Mas esse é o tempo. E fora do tempo as coisas não dão certo. Né? Por exemplo, eu gosto a beça de laranja pocã. Mas está acabando, né? Está acabando o tempo dela. Tem o tempo de fruta. O tempo de fruta, normalmente é outono, né? Jabuticaba, aí folga de fruta. Outro tempo você tem que contentar comer a banana mesmo, né? Apesar que para mim, a beleza não acho que não tem fruta que eu gosto mais do que banana, certo? Mas a banana é a fruta que tem todo o tempo, né? Mas a maioria das frutas tem o tempo certo dela. Tem tempo para tudo, mano. E tem um tempo, quando a pessoa está estudando, ele está estudando medicina, ele está se preparando, mas ele não pode ser médico. Se ele fizer qualquer coisa, ele pode ser até processado por fazer isso aí. Quando é o tempo dele? O tempo dele é depois que ele se formar, receber o diploma, certo? Aí ele vai se especializar numa coisa. Tem certas coisas que ele ainda não vai poder fazer. Ele quer fazer isso, mas ele tem que se especializar naquela área. Ele tem que... Então, tempo para tudo, mano. Aqui, até vou falar uma coisa. Eu conversei com o pastor Gilmar, conversei com o irmão Donizete, que aqui fala da precipitação de Moisés. Moisés realmente precipitou, né? Ele sentia que ele era chamado por Deus, ele já tinha aquele sentimento. Aí ele viu um egípcio agredindo, né? Maltratando um judeu. E foi lá e matou o egípcio. Certo? Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, ele viu dois hebreus se desentendendo. Ele foi lá, vocês são o irmão. Aí o agressor pegou e falou, você quer fazer para mim a mesma coisa que você fez para o egípcio? Disse, pensou que não tinha ninguém sabendo, né? Aí que ele veio. Aí ficou 40 anos lá no deserto. Né, irmãos? Então, na nossa apostila fala que essa precipitação dele atrasou 40 anos o processo. Mas, irmãos, eu tive conversando com os irmãos aqui,
não parece que isso atrasou o processo de Deus. Primeiro, porque a mão de Deus é muito difícil segurar, né? Quando Deus determina uma coisa, Ele vai fazer. O que acontece é que ele teve que ficar refugiado 40 anos por causa da atitude dele. Plantou, colheu. Certo? Ele tinha o tempo. Não sei quando que era o tempo que ele ia. Mas foi lá, quando ele estava lá, que Deus falou para ele, agora chegou minha hora, não sei o que, eu tenho ouvido o clamor do pessoal, e mandou ele voltar, e ele conduziu o povo hebreu, né? Com toda aquela negócio. Ele queria cair fora, mas Deus pegava ele, não, vem cá, certo? Ele queria escapar da missão, mas Deus pegou e colocou ele lá, certo? Aí cumpriu. E tem outra coisa que as pessoas comentam que atrasou o tempo dos hebreus, de entrar na terra prometida, e isso aí foi 40 anos mesmo, né? Foi uma geração, porque quando chegou lá, Moisés mandou os espias ver a terra. E os espias vieram e trazeram uma notícia. Não, a terra é boa sim, mas tem um gigante lá, os homens de 3 metros de altura lá. Isso aí por minha conta, 3 metros, certo? Mas eram gigantes. Isso está lá, disse, a gente parecia formiguinha perto deles. Aí tinha 2 lá, Josué e Caleb, que falaram, não, Deus deu aquele lá, vamos entrar lá. Mas eles não entraram. Aí o que aconteceu? Aí eles atrasaram o tempo de eles entrar na terra prometida, ficaram 40 anos no deserto. Certo? Isso aí foi o que realmente aconteceu. Mas, irmãos, consequência de adiantar o tempo, de querer precipitar. Os irmãos conhecem a história, né, que está escrito lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 16 e capítulo 21. Né? Nesses 2 capítulos aí, tem várias passagens, certo? Que conta a história de Sara. Que Deus tinha prometido para Abraão, era Abrão ainda, né? Não era ainda Abraão. Deus tinha prometido para Abrão que ele ia ter o filho, ia se transformar na grande nação, não sei o quê. Né? Aí o tempo vai passando, Sara, naquele tempo, hoje seria um absurdo, a mulher nunca faria isso para o marido, né? Mas naquele tempo era comum. Ele pegou e falou assim, é o seguinte, eu não posso ter filho, mas a minha escrava pode. Toma ela, deita com ela, e o filho que nascer vai ser meu filho, certo? Eu vou adotar ele, certo? E aí aconteceu com Ismael, nasceu. Aí começou o problema, né? Até tenho que eu fiz as anotações aí, uma pesquisa do tempo. É 430 ou 400 anos. Depende de quando você começa a contar. Né? Se contar da primeira chamada de Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Certo? Se contar esse tempo, ele vai dar 430 anos. Certo? Mas se contar o tempo que começou a perseguição para os descendentes dele, disse que a sua descendência será perseguida, né? Não fala isso? Quando é que começou a perseguição? A perseguição começou quando Isaac tinha 5 anos. Ismael começou a zombar dele, a mãe né? Agar mesmo começou a zombar de Isaac. Ele tinha 5 anos. Então quer dizer que nessa época, Abraão já estava com 105 anos. Que quando nasceu Isaac, Abraão estava com 100 anos. Já fazia 25 anos, né? Da primeira promessa. Agora, 25 anos, com mais 5 que levou até o Isaac começar a ser perseguido, 30 anos. Então, esses 30 anos que dá a diferença, segundo a maioria dos estudos que a gente vê, assim, que compara essa data, diz que a diferença dá nisso aí, certo?
o pessoal não conta só o tempo que ele teve no Egito, mas o tempo que estava peregrinando. Né? O tempo que estava peregrinando, certo? E não só o tempo da escravidão. Porque o Israel não foi o tempo todo escravo no Egito. Teve um tempo que eles foram privilegiados, eles foram para a melhor terra que tinha lá, né? Certo? Criando gado, fazendo as coisas assim, sendo abençoado. Tudo. Então não foi esse tempo, certo? Mas aqui, irmãos, Sara, já o que acontece aqui, que realmente que a gente tem que cuidar do tempo, está esperando o tempo de Deus, eu falar, Sara precipitou. E isso deu consequência muito grande, irmãos. Primeiro, que ela expulsou Agar. Agar saiu peregrinando, chorando, não sei o quê. O anjo pegou e falou para ela, volta lá e se humilha na sua serva. Ela veio e se humilhou. Depois de certo tempo, começou de novo outra perseguição. Dessa vez, Sara agora tinha o filho dela, né? Era o filho da promessa mesmo. Falou, olha, esse aí não vai herdar junto com meu filho, não. Manda ele embora. E foi, irmãos. Deus protegeu Ismael e disse, olha, ele vai ser um problema para todo mundo que viver perto dele. A mão dele vai ser contra tudo e contra todos. Sabe quem é Ismael? O pai do povo árabe. Vocês já viram o povo árabe e judeu como é que ficam? Não é só contra os judeus, não. Os árabes são espalhados no mundo inteiro e aonde eles vão, eles estão dominando tudo. Eles estão dominando tudo. Primeiro, veja bem. No mundo inteiro, as pessoas começaram a pregar a redução de filhos. A pessoa evitar filhos, essas coisas, no mundo inteiro. Os árabes não. Um árabe pode casar até com 7 mulheres. E eles procuram ter a maior quantidade de filhos possível. Então, o que está acontecendo? A multiplicação deles vão num lugar, num país. Eles vão num país. 30 anos depois, a geração dele está multiplicada por 100. E eles vão dominando. Certo? E eles são um problema em tudo quando é lugar que vou. Porque isso aí foi profetizado, irmãos. Certo? E nós temos que orar por eles. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa, o Senhor Deus falou assim. Eu abençoarei o que te abençoar, eu amaldiçoarei o que te abençoar. E não tinha o povo árabe ainda. E os árabes são descendentes de Abraão. Certo? Nós temos que orar por ele, pedir orar pela conversão dele, né? E para que eles parem de perseguir o povo escolhido de Deus, né? Os herdeiros da promessa são os israelitas, né, irmão? Então, irmão, nós temos que fazer isso aqui. Pois tudo isso aí aconteceu. Tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo guerra. Estamos vendo guerra por todo é lado. Os árabes sempre estão de um lado, os israelitas do outro. E são irmãos. Certo? Nós estamos vendo isso aí acontecendo. E às vezes também nós, sem conhecimento, começamos a defender o povo de Israel, começamos a amaldiçoar os árabes. Mas os árabes também são descendentes de Abraão. Então nós temos que orar para que haja paz, certo? E a gente tem que tomar cuidado com a língua, irmão. Porque o nosso Deus falou assim para nós, Jesus Cristo falou, abençoe, não amaldiçoe. Ame os vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem, vos caluniam. O reino de Jesus é desse jeito, irmão. Mas todas essas coisas, essa consequência dessas coisas que está acontecendo, irmão, foi Sara. Os problemas que aconteceram, irmão, por causa de antecipar as coisas. Lembra as filhas de Ló? Vamos fazer o seguinte, elas não esperaram o tempo de Deus. Vamos dar uma bebida para o nosso pai, só que vamos deitar com ele. Certo? Aí nasceu aquelas nações. Quem lembra? Quem lembra das nações? Moabe. Amon e Moabe, exatamente.
que se tornaram um tropeço na vida de Israel também, certo? E tantas coisas, tudo precipitação. Irmãos, vamos saber buscar o tempo de Deus, orar. Vamos fazer a nossa parte, irmão, mas sabe aquilo que Deus prometeu? Tem coisa que não temos uma promessa de Deus. Nós podemos agir do jeito que nós quisermos, não podemos trabalhar, não podemos lutar, né? Certo? Uma pessoa quer ser um engenheiro, tem que estudar, tem que fazer força. Ele quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser médico, quer ser dentista. Ele tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer todas essas coisas assim. Mas, quando alguém é chamado por Deus para fazer alguma coisa, ele tem que esperar o tempo de Deus. Quanto tempo vocês acham, como nós estávamos comentando, né? Quanto tempo será que Davi levou para assumir o reinado? Ele era novinho quando ele foi chamado, né? Estava lá cuidando das ovelhas, os irmãos dele estavam tudo lá, fortão. O Davizinho estava lá cuidando das ovelhas. Veio lá. O profeta ungiu ele. Samuel ungiu ele para ser rei. E ele sabia da unção. Claro que ele sabia. Ele foi ungido, poxa. Não tem quem não soubesse. Sabe o que ele fez? Assim que Samuel saiu, ele voltou lá cuidar das ovelhas. Foi isso que ele foi fazer. Ele disse, Deus me chamou. Mas por enquanto... E ele tinha a consciência, Saul foi ungido. Eu não vou tirar o trono de Saul. Ele disse, eu não vou tirar. Porque Saul foi ungido. Ele ali acho que já colocou na cabeça dele que tinha o tempo dele. Irmãos, e todos que souberam esperar com paciência. Paciência aí é uma virtude, irmão. Olha, isso aqui nós temos que aprender, irmão. As pessoas que conseguem conquistar as coisas têm que ter paciência. Os romanos, irmão, nunca desistiam quando eles queriam alguma coisa, conquistar algum lugar. Podia ser mais difícil que fosse. Por exemplo, Massada. Como é que os romanos chegaram até lá? Não tinha jeito de chegar, mas eles construíram a chegada. Eles fizeram estrada até chegar lá. Quanto tempo levou? Não sei, irmão. Mas foi muito tempo e eles não desistiam. E nós temos que aprender essas coisas, irmão. Exércitos poderosíssimos que houveram, não foram aqueles que foram, vamos lá e vamos no pé. Não. É gente que planejava e esperava 30, 40 anos. Às vezes esperava até para outra geração. Ele sabia que ele mesmo não ia conseguir. Quer que eu diga para vocês, uma pessoa que é muito paciente, que nunca desiste, pior de tudo que é nosso inimigo, o diabo. Ele nunca desiste. Ele está sempre... Irmãos, nós somos chamados a ser pacientes. E nós estamos perdendo feio para as pessoas más, para os ímpios. Eu ouvi falar, isso eu não sei se é verdade, que o projeto da Nova Era, que está aqui bombando por aí, ficou 100 anos no papel. As pessoas não foram precipitadas por aí. Eu vi, irmão, alguém falando aqui, há uns 40 anos atrás, disse, o povo brasileiro não precisa ficar com medo do comunismo agora, não. Agora não tem jeito de se fazer. Mas eles ficaram tramando, preparando tudo para chegar. E nós estamos, irmão, nós não somos comunistas. O Brasil não é comunista. Mas que, por enquanto, está sendo dominado pelo comunismo, está. E eles tiveram paciência, planejaram. Gente que sabia que eles não iam ver, mas estavam preparando para os outros. Olha, o inimigo é paciente. E nós temos que ter paciência. Nós temos, irmão, que ser mais paciente do que eles. E trabalhar para aquilo que a gente precisa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Esse é o assunto que acabamos de encerrar.
Que Deus abençoe a todos.